Irmãos, quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3. Está entre Naum e Ageu. Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2. Enquanto você procura, eu vou estar orando. Amado Deus, quero louvar e bendizer o teu santo nome. Quero colocar minha vida diante do Senhor, a tua igreja, teus filhos, Senhor, todos que aqui estão. Quero pedir, meu Deus, que o Senhor nos abençoe, Pai, nessa noite, através da ministração da tua palavra, que ela possa, Senhor, fazer aquilo a que ela se propõe, trazer um avivamento no nosso coração, Pai. Entrego nas tuas mãos, Senhor, esse projeto que começamos no dia 4 de abril, um projeto de edificação da tua casa através do avivamento, através do discipulado, do ministério. E eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja conosco em todo esse tempo, Pai, no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Amém e amém. Abacuque, capítulo de número 3, os irmãos encontraram? Abacuque, capítulo de número 3. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos somente nesse início agora, que diz assim, a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Amém. Queridos, a época de Abacuque era uma época muito parecida com a época que nós estamos vivendo hoje. Se você voltar aqui no início do capítulo, do livro, ao início do livro, fala que há uma descrição de como estava a vida do povo de Israel naquela época. Olha só como que diz aqui no capítulo 1, versículo de 1 a 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque tu me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Ou seja, era um tempo complicado, esse tempo do profeta Abacuque. Nós vemos aqui que havia violência, havia injustiça, corrupção, perversidade, e isso aqui leva Abacuque a questionar Deus. E ele diz: Deus, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me escutar? Tenho colocado meu pleito diante do Senhor, tenho gritado que a violência está aí, o Senhor não nos salva. Por que que o Senhor me mostra toda essa iniquidade, toda esta situação que vive a sociedade? Nós vemos aqui um homem de fé, um homem que foi escolhido por Deus para ser um profeta.
Nós sabemos que os sacerdotes, eles eram da linhagem de Arão, eles tinham que ser da tribo de Levi. Eles já haviam sido escolhidos. Mas o profeta não. O profeta era escolhido a dedo. Deus chamava homens para serem cheios do seu Santo Espírito, para profetizar a nação de Israel. E Abacuque, ele era um profeta do Reino do Sul, um profeta. Mas nós vemos aqui que ele começou a fazer alguns questionamentos a Deus. Essa situação complicada que a sociedade está vivendo, ela nos leva a começar às vezes nos queixar de Deus, a questionar a fé. E isso às vezes nos leva a amortecer na fé. Hoje, a gente escuta de tudo no meio desse turbilhão de coisas que acontece no Brasil. Às vezes você mesmo, lá na sua casa, está fazendo alguns questionamentos. Talvez conversando com a esposa, com o marido, com o vizinho. Começa a questionar. Às vezes aparece alguém para questionar a fé. Mas se Deus existisse, por que aconteceria isso ou aquele outro? E às vezes o povo de Deus começa a questionar algumas situações. E começa a amortecer a sua fé. Nós somos um povo que vivemos de fé em fé. Se há algo que nos impulsiona à frente, é a fé no Senhor Jesus Cristo, é a fé. E no dia que perdermos a fé e a paixão pelo Senhor Jesus, tudo se acabou. Quando o Jack disse aqui que nós somos músicos, se deixasse cantaríamos até sei lá quando, os pastores pregariam, é porque há paixão. Há uma paixão que arde, que queima no nosso peito por aquilo que nós fazemos no reino de Deus. Paixão, não é, querido? Há uma paixão em nós, que ela é motivada pela fé. E quando isso começa a ser questionado, essa paixão tende a se esfriar. Só que o ser humano, ele continua querendo por mudanças, clamando e gritando por mudanças. Sabe, meus irmãos, nós temos visto a sociedade brasileira, o povo brasileiro saindo às ruas, clamando por mudanças no governo. E nós vemos, amados irmãos, também muitos cristãos no meio dessa turba, clamando por mudanças no Brasil. Só que, meus irmãos, o que vai trazer mudança no homem não é a voz das ruas, é a voz da igreja. O que vai trazer mudanças aos homens não é a voz das ruas, é a voz da igreja, é a voz do povo de Deus. Na história da humanidade, muitas e muitas vezes, pessoas saíram às ruas para clamar por mudanças. E elas às vezes acontecem. Se nós pensarmos há uns anos atrás, eu não me lembro bem em que ano, em que na época o presidente era o Fernando Collor de Mello, e os estudantes saíram às ruas, como hoje, as pessoas saíram às ruas pedindo o impeachment do Collor, e por final conseguiram. Só que, amados irmãos, se nós olharmos hoje, o Fernando Collor de Mello é senador da República. O povo que o tirou o colocou de volta. Ele está até aqui enrolado com a Lava Jato. A mesma população que tira, põe. E põe e tira. A população que pôs a Dilma agora quer tirar. A voz das ruas pode trazer mudanças que são temporárias, que elas só servem para manipulação. Há muito jogo político por trás destas coisas. A voz das ruas traz mudanças que são mudanças que os homens precisam. Mas a voz da igreja traz mudanças que Deus precisa, que Deus quer. Se houve uma grande mudança na minha e na sua vida, a mudança foi quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E nós passamos a viver por outros valores nas nossas vidas. Até antes de Cristo, eram valores das ruas que nos direcionavam.
depois de Cristo, são os valores do reino de Deus que têm nos direcionado. Amém, queridos? Hoje, eu sempre falo para a igreja, antigamente, nossos pais não falavam de sexo conosco. Quem nos ensinava era a rua. Nós aprendíamos lá, por vários motivos. Uma, porque os pais não sabiam como falar, como abordar, era um grande tabu esse negócio, e nós fomos aprender com a voz das ruas, e muitas vezes deturpado. Hoje nós não podemos mais fazer isso, porque o governo ensina que o homem pode ser mulher, e a mulher pode ser homem, se assim quiser. Essa é a voz das ruas. O que traz a mudança, e o que pode trazer a mudança, e mudanças muito grandes na sociedade, nos homens, na sua casa e na sua vida, é a voz de Deus. É a voz do Deus que não muda, a voz do Deus que não se corrompe, a voz do Deus que não se vende. E essa voz, ela é profetizada, proclamada através da igreja, a voz do povo de Deus. Por que estou dizendo isso? Porque hoje quero pregar sobre avivamento. Porque quando nós achamos que nós precisamos clamar para a sociedade, clamar para os governos, e nos esquecemos de clamar a Deus, esse é o grande sinal que a nossa fé está em estado de morte, ela está amortecida. Quando nós confiamos mais em cavalos, em homens e em armas, é porque a nossa fé, ela está sucumbindo. E ela precisa de um avivamento. A palavra avivamento, ela é uma palavra muito maravilhosa. Porque quando nós falamos em avivamento, nós logo pensamos em barulheira, em fogo, dentro da igreja, em sapato de fogo, em céu se abrindo, é bola de fogo. Teve tempo do dente de ouro, teve tempo de não sei o quê. Quando fala em avivamento é né? Mas a palavra avivamento na Bíblia, sabe o que ela quer dizer? Despertar, animar, estimular a fé das pessoas. Sabe, meus irmãos, o que nos move adiante não é o barulho, não são as bolas de fogo, não são as línguas de fogo. O que nos move à frente é a fé. É a fé, mas uma fé viva. Uma fé que está acima de todas as coisas. Aquele firme fundamento, aquela confiança de que Deus pode fazer o que os homens não podem, não querem e não se sujeitam a fazer. Deus, Ele atua num campo que os homens não atuam. Deus atua no campo do impossível. Os homens atuam malemar no possível. Mas Deus é o Deus das causas impossíveis. Mas não pense você que Deus também não trabalha no possível, porque Ele também trabalha. Ele trabalha no possível e no impossível. Os homens às vezes no possível e nunca no impossível. Se nós queremos mudanças verdadeiras, genuínas e para sempre, essas mudanças elas só serão encontradas e só terão respostas na fé. É a fé. Para isso nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos despertar a nossa alma. Avivar é despertar, é acordar, é tomar consciência, sair do sono. Às vezes a nossa fé está dormindo, amados irmãos. Não é verdade? Às vezes a nossa fé está em sono esplêndido. Como diz o hino nacional. Deitado em berço esplêndido a nossa fé. Mas a fé, ela não é para deitar. A fé sempre está em pé e cavalgando e correndo. Aí sim nós podemos descansar. Nós podemos dormir. Porque nossa fé, ela nos dirige. Ela é uma fé que não está dormindo. Ela está desperta. Avivamento também significa animar. Animar significa dar vida à alma. Dar vida à alma. Uma pessoa que é avivada, ela não é amargurada.
Por isso que a palavra de Deus, ela diz assim: não deixe que uma raiz de amargura brote no teu coração. Ou seja, em outras palavras, diz que você tenha vida na sua alma, porque a amargura vai matar você e quem estiver do seu lado, porque a amargura mina a fé. Você se amargura com alguém na igreja, a sua fé vai acabar. Por isso que não pode deixar uma raiz de amargura brotar no seu coração. Não pode. Nós precisamos animar a nossa alma. Nós precisamos confiar em Deus acima dos homens. Também diz, avivamento significa estimular. Estimular é promover, encher-se de coragem. O cristão é um povo corajoso, ou deveria ser. Mas aqui nós olhamos, nesse começo do livro, Abacuque, ele era uma pessoa questionadora. Ele parecia que não havia coragem nele aqui, porque havia muito questionamento, havia muito problema. E às vezes nós tendemos a achar que Deus se esqueceu de nós. Quem aqui já pensou alguma vez na vida que Deus se esqueceu de você? Levante sua mão. Eu já. Teve gente que nunca não levantou a mão. Você é um herói. Então, eu quero dizer que você é um super-homem, então, se você nunca pensou que Deus se esqueceu de você. Porque isso é uma coisa que às vezes nos passa a cabeça. Deus se esqueceu de mim. Deus não ouve minha oração. Hoje a Kelly veio para a igreja. Kelly está aqui? Foi para lá, né? A Kelly veio para a igreja hoje e fez uma oração. Eu não sabia. Ela veio me contar depois. E ela fez uma oração. No meio da mensagem, Deus falou para mim: fala para Kelly que eu ouvi a oração dela. Eu falei para ela, estava sentada aqui no lugar que o Balboa está. Essa menina caiu em choro aqui. Porque ela falou: eu pedi para Deus falar comigo. E Deus aqui falou comigo e eu disse para ela: Deus ouviu a tua oração. Às vezes nós achamos que Deus se esqueceu de nós, mas nós precisamos despertar a nossa alma. Nós precisamos animar, estimular a nossa alma. Quando nós experimentarmos o verdadeiro avivamento, meus irmãos, os que não são convertidos vão ser salvos. Os que são salvos vão ser santificados. E a comunidade a qual nós ministramos vai ser transformada. O que hoje a igreja e o mundo precisam é de um povo avivado. É de cristãos que estejam cheios de fé e de paixão. Paixão pelas coisas de Deus. Paixão por Deus. Paixão pela família, que é coisa de Deus. Filho, coisa de Deus. Nós precisamos de paixão. Precisamos de um avivamento nas nossas vidas. E hoje Deus está aqui te trazendo para dizer que está com saudade de você. Ele está com saudade da sua oração, da sua conversa. Ele está com saudade de tocar no seu coração. Porque muitas pessoas amorteceram-se na fé. Então, amados irmãos, nós precisamos de um avivamento. Você precisa de um avivamento? Amém? Nós precisamos e sempre precisaremos. Avivamento, meus irmãos, é coisa da igreja. Nós vemos aqui os homens e mulheres de Deus pedindo por um avivamento. E nós precisamos pedir de tempos em tempos para que esse avivamento ocorra nas nossas vidas. E como conseguir o avivamento? O pastor Hamilton citou hoje aqui. Segundo Crônicas 7,14 diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo
Ele não está falando do povo da Dilma, do PT, do golpe, do impeachment. Não está falando desse povo, está falando de nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós somos cristãos, levamos o nome de Cristo. Então ele está falando conosco. Se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como conseguir um avivamento? Primeiro passo, nos humilhando. E nos humilhando não é autocomiseração. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Não é isso. Nos humilhar é reconhecer a nossa condição de culpa. Reconhecer a nossa culpa perante Deus. Isso é humilhar. É reconhecer que nós erramos e quando nós erramos, nós reconhecermos perante Deus em arrependimento aonde está a nossa culpa. Aonde eu errei. Certa vez eu estava numa clínica de recuperação pregando a palavra de Deus. E um pai, ele perguntou assim para mim, aonde eu errei? Eu falei, querido, eu não sei aonde o senhor errou. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Se o senhor reconhecer a sua culpa, se é que o Senhor tem perante Deus, Ele vai te abençoar. Nós não temos que ter medo de reconhecer os nossos erros. O avivamento começa aí. Quando nós reconhecermos que nós erramos. E aonde nós erramos. E consertar os nossos erros. Se magoamos alguém, peçamos perdão. Reconheçamos o nosso erro. A humilhação, ela não diminui ninguém, ela só engrandece. Quando nós nos humilhamos e reconhecemos os nossos erros perante as pessoas, o nosso conceito, ele é exaltado. Porque a palavra de Deus diz, aquele que se humilha será exaltado, mas o que se exalta será humilhado. Reconhecimento. Também fala de orar. Hoje aqui, chegamos cedo na igreja, estava sentado ali com o Claudio Honor, e o Claudio Honor falando assim, eu converso com Deus. Aí eu falei, você ora. Porque orar é conversar com Deus. O avivamento, ele começa aí também. O segundo passo depois da humilhação é orar, é falar com Deus, é ter um relacionamento com Deus. Não existe cristianismo sem relacionamento com Jesus Cristo. Nós precisamos nos relacionar, ter intimidade com Deus, conhecer o cheiro de Deus, conhecer o modo que Deus fala, o modo como Deus age, orar. E aqui Deus fala uma coisa interessante, se o meu povo buscar a minha face. E eu fiquei pensando nisso, buscar a face de Deus. E aí eu pensei na minha esposa. Quando eu busco a face dela, quando você busca a face daquele que você ama, é para dar e não para receber. Quando eu busco a face da minha esposa, eu vou lhe fazer um carinho, eu vou lhe passar a mão pelos cabelos, eu vou pegar pelas orelhas ela assim e falar, me dá um beijo aqui, mulher. Não, isso eu não faço. Mas buscar a face é querer dar e não receber. Uma vez eu vi uma camiseta de uma igreja, de uns jovens lá de São Paulo, que dizia assim, nós somos um povo que busca a face de Deus e não as mãos de Deus. Porque quando nós buscamos as mãos de Deus, ou quando nós queremos alguma coisa de Deus, nós estamos buscando as mãos de Deus. Faz isso para mim, me dá isso e aquilo. Mas Deus está dizendo aqui, que é um avivamento, busca a minha face. Busca me dar o melhor que você tem. Porque quando nós buscamos a face de alguém, nós queremos doar amor. Nós queremos doar o nosso coração. É isso que às vezes nos falta. Nós buscamos muito as mãos de Deus e pouco a face do Senhor. Nós queremos mais receber do que dar. É óbvio que Deus não precisa de nada. Mas Ele me quer, Ele te quer. Ele nos quer.
Ele nos quer tanto que Ele entregou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. E nós estamos aqui essa noite para dar, e não é para receber, porque culto é tributar louvores a Deus. O culto, meu irmão, ele tem uma via de uma mão só, é entregar para Deus. Nós estamos aqui adorando a Deus, buscando a face do Eterno. Nós precisamos declarar o nosso amor a Deus, nós precisamos buscar a face de Deus. Então, o avivamento passa por isso. Reconhecimento de culpa, relacionamento com Deus, querer dar a Deus e não receber. Nós já recebemos demais de Deus. É ou não é verdade? Já recebemos demais de Deus. Recebemos a salvação do Senhor. Recebemos a vida. Recebemos filhos, recebemos netos, recebemos família, recebemos cura, recebemos tantas coisas. Precisamos dar um pouco para Deus também. E também se converter dos maus caminhos. Diz aqui que Ele vai nos perdoar e Ele vai sarar a nossa terra. O que significa sarar a terra? Se você se lembrar, lá em Gênesis, capítulo de número 3, quando o homem pecou, quando ele decidiu pecar, diz que a terra em que ele pisava, está lá em Gênesis 3, a terra foi amaldiçoada, e aquela terra que só dava frutos ao Senhor, ela começou a dar cardos e abrolhos. Cardos e abrolhos significa ervas daninhas e espinhos. As ervas daninhas e os espinhos, eles nasceram por causa do pecado do homem. Ontem, eu fui fazer uma limpeza no jardinzinho lá de casa. Se você descuida do jardim, dá uma semana, 10 dias, 15 dias, está cheio de tiririca, está cheio de mato. Cresce espinhos, cardos e abrolhos. Se você não cuida do jardim, o mato toma conta. Se nós não cuidamos da nossa alma, o pecado toma conta. O pecado toma conta. Ele quer sarar a nossa terra. Ele quer matar as tiriricas da nossa alma. Ele quer matar os espinhos do nosso coração. As raízes tenebrosas. Isso é avivamento. É isso que nós precisamos buscar, amados irmãos. Nós precisamos confiar nesse Deus e buscar este avivamento nas nossas vidas. Porque o que o avivamento pode fazer? O avivamento traz paixão por Deus, fome pela sua palavra e paixão pela santidade. O Jack falou aqui palavras de um moço avivado. Paixão por Deus. Paixão pela obra de Deus, paixão pela santidade, fome pela palavra de Deus. Isaías foi um homem que foi avivado pelo Senhor. Ele passou exatamente por tudo isso que nós acabamos de falar. Reconheceu a sua culpa, falou com Deus, ele orou, ele buscou a face do Senhor e se converteu dos maus caminhos. E aí Deus o chama para ser um profeta. E Isaías, meu querido, ele foi um profeta, que ele é conhecido pelo profeta evangélico do Antigo Testamento, porque pregou as boas novas do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Jesus citou Isaías várias e várias vezes no seu ministério, porque Isaías foi avivado pelo Senhor. E Isaías escreveu assim no capítulo 57:15: porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Olha só o que Deus está falando para você essa noite. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, eu estou presente com o contrito e com o humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Aleluia!
Eu habito no lugar mais sublime e santo, mas eu estou contigo. Eu estou contigo, com o quebrantado, com o abatido, com o humilde de espírito, para te dar um novo ânimo e um novo alento. Lucas, Ele habita no alto e sublime trono, mas Ele conhece a tua necessidade. Ele conhece a nossa necessidade. Isso é avivamento. E isso nos traz paixão por esse Deus. Um Deus que está no alto e sublime trono, mas Ele vem para enxugar a minha e a sua lágrima. Ele vem para nos sustentar. Ele vem para nos trazer esperança quando não existe mais esperança na vida dos homens, quando não há mais esperança lá dentro da tua casa, quando não há mais esperança nos médicos, quando não há mais esperança em nada. Deus se mostra o Deus de perto, e Ele vem para animar a nossa alma. Quando nós estamos sem esperança no governo, quando nós estamos sem esperança nos políticos, quando nós não acreditamos em mais nada, Deus diz assim: eu continuo sendo Deus, eu continuo sendo o teu Deus. Clama que eu te ouvirei, fale comigo que eu te sararei. Aleluia. Nós precisamos experimentar isso na nossa alma, para ter paixão por Deus, pela palavra de Deus, paixão pelas coisas de Deus. Amém? Você crê nisso? Amém. Sabe, meu irmão, se você está confiando mais nas bandeiras que a população está levantando, você precisa de Deus. Nós precisamos de um avivamento. Sabe por quê? O avivamento, ele também traz convicção do pecado na sociedade. E ele traz transformação na sociedade a qual nós estamos inseridos. João 16:8 diz isso: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como que o Espírito Santo vem para o mundo? Você já parou para pensar? Às vezes nós pensamos no Espírito Santo em termos do Pentecoste, uma língua de fogo que desce do céu. É ou não é? A gente pensa nisso, não é? Foi assim a manifestação ou a inauguração da igreja. Línguas de fogo desceram do céu. Mas isso nunca mais aconteceu. Sabe por quê? Quando o Espírito Santo ele inaugurou a igreja, ele passou para a igreja, para que ele chegue para o mundo através da igreja. Nós clamamos por um avivamento no mundo, mas o avivamento não vai descer como línguas de fogo. O avivamento vai vir através da igreja. Amém? E a igreja sou eu e você. Nós que levamos o Espírito Santo ao mundo, através da nossa vida de fé, de uma vida, não uma vida chata de fé, mas uma vida viva de fé, de confiar em Deus acima de todas as coisas, de confiar a Deus todas as coisas, confiar a Deus a nossa vida, e de permitir-se ser usado por Deus, ser usado pelo Senhor. Quando eu olho o Guilherme tocando aqui, do jeito que esse menino toca, me lembro quando ele entrou por essa porta, menino, criança, cheio de espinha na cara. Não precisa contar os defeitos, pastor. Que ele entrou aqui, um menino tímido. E nós fomos vendo o Espírito Santo transformando esse menino. Hoje, a ponto de ser um modelo aqui em cima. Ser um modelo para os meninos que estão chegando. De querer ser como ele, como Bruno, como Jack. Me lembro uma vez o pastor Josimar, há muitos anos atrás, quando a gente, pastor, ainda usava gravata, usava terno naquela época. Misericórdia, louvado seja o nome do Senhor que tirou isso da nossa cabeça. Viver num mundo desse, de calor, desse tamanho, de terno e gravata, isso é lá para o Alasca, não é aqui para o Brasil. É que nós fomos colonizados, nós fomos evangelizados pelos americanos, e os americanos gostam disso. Mas lá é frio, aqui é um clima tropical. Mas eu me lembro, o pastor Josimar, que ele disse assim um dia, que ele gostava de ver
as crianças, os meninos, quando vinham de gravata para a igreja, e falavam assim: eu quero ser que nem o pastor. Quando eu assisti um vídeo do Tom e do Henrique Júnior, com um terninho aqui em cima desse altar, de gravatinha, era, Tom? Era você? Feio que dói. Brincadeira. Mas querendo ser pastor, acreditando nisso. Transformações, o Espírito Santo vem no mundo através de nós. Vitor, é você que vai encher os teus filhos com o Espírito Santo, se você estiver cheio, lá dentro de casa, porque isso é ser avivado. Ser avivado não é esperar que Deus estale os seus dedos e que mande um raio na nossa cabeça que fulmine todo pecado. Não. É entender que eu e você somos instrumentos de transformação nas mãos de Deus, de uma sociedade que se perdeu, de pessoas que acham que se matando e levando outros com uma bomba vão estar indo para o paraíso. Olha o ponto que o diabo conseguiu enfiar na cabeça das pessoas, de que matando os outros ele vai para o céu. Isso é demoníaco, isso é terrível. Mas eu e você sabemos disso, porque temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Mas nós vamos nos calar? Nós vamos continuar deixando que meninas, elas sejam tolhidas de estudar, porque se acha que mulher é de segunda categoria, um ser humano de segunda categoria? Não podemos. Nós vamos continuar deixando as pessoas na sua ignorância, adorando pedaços de pau e de pedra cobertos de ouro, mas que são ídolos mudos, que não têm vida, que foram criados pelas mãos de alguém? Não! Só Deus é Deus. E nós precisamos desse avivamento. O avivamento, meu irmão, é confiar mais em você. É confiar mais em você, como um homem e uma mulher de Deus, que pode fazer uma diferença na terra. Avivamento é acreditar que Deus me escolheu, porque Ele disse: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, que hajam transformações poderosas da vida das pessoas. Nós precisamos acreditar mais em nós, acreditar que Deus pode fazer algo em nós e através de nós. Talvez não saibamos falar bem, talvez não saibamos escrever bem, talvez não saibamos nem ler, mas nas mãos de Deus nós somos alguém. Nas mãos de Deus nós somos alguém que pode fazer a diferença, não como a voz das ruas, mas como a voz profética da igreja, como a voz profética de Deus. E profética que eu digo não é de adivinhar o futuro, porque isso é com a cigana. A cigana lê o meu destino. Isso é com ela. Profetizar é falar sobre Deus. Amém? É acreditar em você. Acredite em você. Dê mais valor para você, meu querido. Dê mais valor para você, minha querida. Nas mãos de Deus. Deus, Ele fez grandes coisas. Paulo, escrevendo aos Efésios 5,14, ele diz assim: por isso diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta, ó tu que dormes. Está na hora de nós despertarmos. Está na hora da igreja despertar. Está na hora. Eu estou aqui falando como uma voz profética de Deus. Está na hora da igreja despertar deste sono letárgico ao que nós nos enfiamos. Tocou o despertador dos céus. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Vai raiar o sol da justiça através das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.
Há muita coisa para fazer, irmãos. Não é porque estamos no fim dos tempos que vamos cruzar os nossos braços. Agora que tem mais coisa para fazer. Agora tem mais coisa para fazer. Você gosta de trabalhar para Deus? Quem gosta de trabalhar para Deus, levante sua mão assim. Gosta. Tem bastante gente que gosta. Sabe por que eu perguntei? Porque se você pensa que no céu nós vamos descansar, não vamos não. Nós vamos trabalhar feito louco no céu. Nós vamos trabalhar feito louco no céu. Nós vamos governar a terra. A palavra de Deus diz isso. Que nós vamos governar a terra. Nós vamos julgar os anjos. Os santos, melhor dizendo. Nós vamos julgar os santos. Nós vamos estar à destra de Jesus Cristo trabalhando por toda a eternidade. Haverá um tempo de 1000 anos em que o reino de Deus será implantado na terra. E que nós estaremos reinando com Cristo por 1000 anos na terra. Nós precisamos acreditar mais em nós. Porque aonde será que Deus vai nos colocar nesse reino dele? Quem serão os governadores? Quem serão os vereadores? Quem serão os prefeitos? Quem serão estes? Então, nós precisamos começar agora aqui, acreditando em nós, porque Ele acredita na gente. Ele acredita em você. É um tempo agora, meu irmão, de novos horizontes. É um tempo de avivamento. É tempo de avivamento para a igreja. É tempo de avivamento para a sua vida. Acredite nisso. Abandone o pecado. Abandone seus maus caminhos. Abandone as bebedeiras. Abandone as borracheiras. E viva aquilo que Deus tem para você. Para a tua vida. Você acredita nisso? Você acredita, Joana? Amém. Ele quer mesmo. Somos nós que matamos o sonho de Deus. Deus nunca matou um sonho dele sequer. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Nós que matamos os projetos de Deus no nosso coração. Nós que matamos. Nós começamos questionando, errando aqui, errando acolá, e entramos num sono. E quando vemos, nós já não confiamos mais em Deus. Nós confiamos em tudo e em todos, menos em Deus. Recorremos a todos, menos a Deus. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Deus pode contar contigo? Amém? Se Deus pode contar contigo, coloque-se em pé em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos desse avivamento, irmãos. Desse despertamento no nosso coração. Desse despertamento dentro da igreja, nas nossas vidas, lá na sua casa. Jesus está contando comigo e contigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem é a pessoa mais importante do avivamento? O Espírito Santo de Deus. Não existe avivamento sem Espírito Santo. Não é verdade? Nós temos a plena consciência de que Deus nos criou, Deus Pai. Ele nos criou, amém? Temos a plena consciência que Deus Filho, Jesus Cristo, nos salvou, amém? Mas talvez não tenhamos a plena consciência de que o Deus Espírito Santo quer habitar em cada um de nós. Quer nos santificar, quer nos moldar. Essa noite eu quero fazer um desafio aqui. Você já entregou a sua vida a Jesus Cristo? Muitos já devem ter entregue sua vida a Jesus, não é verdade? Quem já entregou a sua vida a Jesus aqui, levanta a sua mão. Olha quanta gente. Fica com a mão levantada, fica com a mão, não abaixa não. Aguente só um pouquinho. Quem essa noite quer entregar sua vida a Jesus Cristo, levanta a sua mão no meio da multidão. Alguém quer levantar a sua mão? Quer entregar sua vida a Jesus Cristo aqui essa noite?
Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe. Aleluia. Pode abaixar sua mão. Nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo. Mas você já entregou a sua vida ao Espírito Santo de Deus? Boa pergunta. Nós achamos que é uma coisa automática, e é mesmo. Ele vem habitar nas nossas vidas. Mas eu preciso entregar minha vida ao Espírito Santo de Deus. Vai pensando nisso aí. Nós vamos cantar um louvor agora aqui. Vai pensando se você quer entregar sua vida a Jesus, ao Espírito Santo. Oh,
Ele multiplicou pães, peixes, deu vista aos cegos, ressuscitou mortos, fez grandes e maravilhosas coisas. Mas Ele fez uma coisa tão tremenda com os homens, que a gente pode ver na vida de Pedro. Pedro e aqueles discípulos que foram chamados, eles tinham sido renegados pela religiosidade da época. O menino, quando nascia, ele era colocado aos pés de um mestre, de um rabino, como Paulo foi aos pés de Gamaliel, que lhe ensinou todas as coisas. Paulo não foi negado pela religião, mas aqueles 12 foram, inclusive Pedro, porque eles cresciam aos pés dos rabinos, e aos 12, 14 anos de idade, eles tinham que estar prontos para saber o Pentateuco de cor e os profetas, a ponto de poder debater com os mestres a respeito da religião. Mas aqueles adolescentes que ao chegar aos 14 anos, chamados de Talmidim, eles não conseguiam alcançar aquilo que os homens esperavam, eles eram devolvidos à família e vistos pela sociedade com quem não tinha servido para a religião. Eram pessoas frustradas, meninos frustrados. Nós vemos Pedro, que pescava, e um dia, Jesus Cristo passando por ali, Ele disse para ele: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre si o meu fardo e o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Não é que nem o dos rabinos. Pedro viu em Jesus que ele tinha valor nas mãos de Jesus e seguiu Jesus Cristo. Nós vamos vendo um Pedro bruto, um Pedro que sacou da espada e cortou a orelha do soldado romano. Nós vemos um Pedro que falava grandiosas coisas com Jesus: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E de um outro momento ele dizia: eu não te negarei, irei contigo até o fim, até a morte, mesmo que tenha que morrer. E Jesus disse: ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aquele homem inconstante. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e encontrou-se de novo com aqueles homens. Tem uma passagem na palavra de Deus que Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. A partir daquele momento, Pedro foi outra criatura. Perante o Sinédrio, que havia o rejeitado, o sumo sacerdote disse: não é este um galileu? Porque falar que uma pessoa era um galileu era a mesma coisa que falar que ele era um ignorante. Não é este um galileu? Como ouvimos eles falando as maravilhas de Deus com tamanho conhecimento? Era o sopro do Espírito. Nós vimos um Pedro que passa agora a ser uma coluna da igreja. Antes era um pescador esquecido no mar da Galileia. Agora não. O que ele fala, as pessoas dão ouvidos, porque ele entregou sua vida a Jesus. Mas ele também permitiu que o Espírito Santo trabalhasse na sua vida. Nessa noite, eu quero perguntar para você: quem essa noite quer entregar sua vida ao Espírito Santo de Deus, para que Ele te transforme? Levanta a tua mão assim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser sair do seu lugar e vir dobrar seu joelho aqui, pode vir. Pode vir dobrar seu joelho aqui, meu querido, que nós vamos orar por você agora.
tua doce presença, Senhor, está neste lugar. Que o Senhor esteja tocando sobre cada uma dessas vidas, Senhor. Diante do Senhor eu coloco essa congregação que te busca, Espírito Santo. Que te busca, Espírito Santo. Derrama-te sobre este povo. Venha encher, meu Deus, esta igreja. Venha encher este povo, Senhor, para que nós possamos, Senhor, ser instrumentos de transformação em meio a uma sociedade corrompida. Que o Senhor possa contar com cada um de nós, Pai, para levarmos adiante, Senhor, uma palavra de mudança. Uma mudança genuína e verdadeira na vida das pessoas, Senhor. A começar por cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Vem derramar, meu Deus, a tua doce presença sobre este povo, sobre esta igreja. Nós queremos ser usados pelo Senhor. Nós queremos, ó Senhor, ter lugar no teu reino para podermos levar esperança aos perdidos, para podermos levar uma palavra de alento, para podermos, meu Pai, sermos aqueles, Senhor, que podem servir como um modelo, Senhor, para uma sociedade que está perdida. Há um povo aqui essa noite que se humilha, há um povo aqui essa noite que te busca, há um povo aqui essa noite, Senhor, que quer a tua presença, Senhor. Como diz a tua palavra, por imposição de mãos, nós ministramos o Espírito Santo sobre esta congregação, sobre estes que se colocam, Senhor, diante de ti nesta noite. Ministramos a inteira santificação, ministramos o batismo com o Santo Espírito, ministramos o enchimento com o Espírito Santo de Deus, para que no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, haja, meu Deus, graça sobre graça, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Enche, preenche, em nome de Jesus. Aleluia! Pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Querido, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas através da tua vida. Amém? Você que se entregou vai ser grande, vai ser grande. Quero pedir para o pastor Paulo fique aqui, por favor. Os irmãos possam sentar mais um minutinho, por favor. Obrigado. Que maravilha, né? Que bênção. Que maná do céu. Aleluia. Nós louvamos ao Senhor porque esse tempo aqui nada pode substituir, né? Nada pode substituir um tempo desse na presença de Deus. E eu quero aqui, em nome da igreja,
representando a Igreja Nazareno Ouro Verde, homenagear o nosso pastor mais uma vez, pelo seu aniversário. Quinta-feira ele fez mais um ano de vida, e nós louvamos a Deus pela sua vida, pastor. Tem sido bênção para nós como igreja. Estou há pouco tempo aqui, mas parece que eu já faço parte dessa igreja há muitos anos. De tão bem querido que eu sou, não só pela pessoa dele, mas por toda a igreja. Mas eu louvo a Deus pela vida dele, que no momento certo ele me abraçou e me trouxe para cá. E eu sou feliz de estar aqui com vocês hoje, eu e a minha esposa, a minha família, a minha casa. Louvamos a Deus porque todos vocês nos abraçaram. E nós queremos mais uma vez, nessa noite como igreja, homenageá-lo. Paulo instrui Timóteo, em 2 Timóteo 2,15, ele fala: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E nós temos visto que todas as palavras que saem da sua boca, pastor, elas são verdadeiras. Nós sentimos que quando o pastor prega, quando o pastor fala de Jesus Cristo, os olhos se enchem de lágrimas. Como diz o Jack aqui, pastor, nós vemos que você é um apaixonado por Jesus Cristo, e nós louvamos a Deus por essa paixão, porque ela transmite nós que estamos ali no banco sentado, ela transmite a toda a igreja essa paixão, e ela é transmitida para toda a igreja, e nós queremos agradecer a Deus por ter você como nosso pastor, que Deus colocou à frente dessa igreja, e nós queremos nessa noite, mais uma vez, orar por você, pedir a bênção de Deus por você, porque muitas vezes, eu já fui pastor de igreja por muitos anos, e nós largamos a nossa família para vir a compromisso da igreja, deixamos muitas vezes de compromisso nosso particular para poder servir a igreja. Muitas vezes pregamos não bom de saúde, doentes. Já preguei com dor de cabeça, já preguei com dor de coluna, já preguei com dor de tudo, mas estava ali servindo ao Senhor. Eu sei que você também faz isso, por amor a Cristo, por amor à obra de Deus. Então, irmãos, nós precisamos amar esse homem, precisamos valorizar esse homem, porque foi ele quem Deus colocou para ser o seu pastor. Então ore por ele sempre. Quando você for orar, não esqueça de orar por ele, pela sua família, para que Deus os conserve sempre com saúde e força, que Deus possa dar resistência para ele, para continuar à frente dessa igreja, levando a palavra de Deus, o ensinamento, para que vidas e vidas sejam salvas pelo Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. Se tiver algum pastor nosso aqui no meio, Ricardo, vem aqui também. Cadê o pastor Binho? Está conosco nessa noite? Vem aqui, por favor. Se os irmãos da liderança da junta tiver aqui também, quiser vir aqui, vem aqui à frente. Vamos orar pelo pastor. Você que é da junta da igreja, vem aqui também. Juntos. Elaine, por favor, vem aqui também. Seus filhos estão aqui? Quero convidar os filhos do pastor também a chegar, por favor. Um momento de alegria. Nós já tivemos um culto abençoado, maravilhoso. E agora nós queremos honrar o nosso pastor, que a palavra de Deus diz que temos que dar honra a quem merece honra. Nós queremos honrá-lo nessa noite. E não vai acabar por aqui não, tá? Depois nós vamos lá pro fundo. Tem bolo, tem refrigerante. Amém? Tem bolo, tem refrigerante para nós lá no fundo. A igreja hoje está oferecendo isso para o pastor, pelo seu ministério, pela sua família, pela dedicação, pela entrega por essa igreja. Nós temos a satisfação, de fazer isso hoje para o nosso pastor. Eu estou aqui representando toda a igreja do Nazareno Ouro Verde nessa noite. Estenda suas mãos para cá, vamos orar, vamos pedir a bênção do céu sobre a vida desse homem, sobre toda a casa e a família dele nessa noite. Pai querido amado, mais uma vez nessa noite nós queremos te agradecer, ó Deus, pela vida do pastor Paulo. Deus,
Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue com as tuas mãos estendidas, ó Pai, sobre a vida do teu servo. Conserva-os, ó Deus, sempre com esse entusiasmo, Pai, Deus, com essa motivação, com essa inspiração vinda diretamente dos céus, ó Deus, para que ele, ó Deus, sempre esteja animado, feliz, alegre, apaixonado, Deus, amante do Senhor, Pai. Deus, inspira ele, ó Deus, cada vez mais a continuar, ó Deus, fazendo as tuas coisas, ó Deus, como o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Pai, eu sei que muitas vezes, ó Deus, o ministério é pesado, muitas vezes o ministério é angustiante, muitas vezes o ministério nos frustra, ó Pai, mas, ó Deus, aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele é muito maior do que todas essas frustrações, Pai, esses sofrimentos, porque nós sabemos que Jesus Cristo também sofreu, mas ele obedeceu a tua palavra, ele obedeceu ao seu ministério, Pai, e hoje ele está com o Senhor na glória, e cremos, ó Deus, que esse teu servo, meu Pai, como ele tem pregado, com alegria no coração, ó Deus, com a satisfação, com gratidão ao Senhor, Pai, eu creio, meu Deus, que ele também subirá, juntamente com ele subirá toda a igreja do Senhor. Pai, põe tuas mãos agora sobre a vida do teu servo, Pai, derrama o óleo, ó Pai, sobre a sua cabeça, Pai, que a água viva do Senhor seja derramado agora como, ó Deus, refresco sobre a cabeça dele, para que nesse momento, ó Deus, ele sinta o refrigério do Senhor, Pai, sobre toda a sua mente, o seu coração e o seu corpo. Abençoa, Pai, a sua família, Pai, em nome de Jesus Cristo. Põe tuas mãos também sobre a vida da tua esposa, que tem sido, ó Deus, ó Pai, o braço direito dele nessa obra, que tem sido aquela que sempre o apoiou. Pai, estenda tuas mãos também sobre ela, que ela possa também, ó Deus, os fortalecer e os levantar no momento em que ele precisar, ó Deus, de força. Pai, ajuda ela para que ela possa também ser inspirada pelo Senhor, para motivar, ó Pai, o seu esposo nessa obra a qual o Senhor colocou na mão dela. Pai, abençoa agora a sua casa, a sua vida, a sua família. Pai, nós te pedimos nessa noite, ó Deus, também por essa junta, por toda a liderança dessa igreja, para que toda a igreja, ó Pai, que representada aqui nessa noite, que continue, ó Deus, amando a vida desse homem, amando o ministério desse homem, para que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, não somente ele seja vencedor, mas toda a igreja do Nazareno Ouro Verde seja reconhecida como uma igreja vencedora do Senhor. Nós oramos nessa noite e o abençoamos, esse homem e essa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Vamos, e o parabéns. Opa! Deixa eu falar também. O Demerval também quer falar. Jesus. Happy birthday to you. Em inglês. Pastor, na vida a gente, de vez em quando, é designada alguma missão que a gente fica meio de calça curta. Mas tem missão que é a coisa mais fácil do mundo. Eu estou aqui em nome da igreja para falar para o Senhor que o Senhor é muito especial para a gente. Você é um cara amável. Tem que usar de palavras simples que eu sei que o Senhor vai entender. Mas essa igreja te ama de coração. Quando se fala em um dia que o Senhor ter que ir para outro canto, o coração chora. Não quero puxar saco, não. Isso é verdade que está sendo dita, tá bom? Estou aqui livre e solto para te dizer que esta igreja te ama. Amém? E que o Senhor é bem-vindo e para sempre nessa casa aqui. E espero que os seus superiores, não sei como que funciona isso, deixe o Senhor aqui por uma eternidade. Que a gente quer o Senhor aqui direto, porque o Senhor tem bagagem. E além de pastor, amigo, pessoa que vive no meio do povo aí, abraçando, tem um estado, tem sabedoria, tem sapiência, como eu falei para o Senhor. Tem toda a sabedoria do mundo, de Deus na vida do Senhor. E o Senhor não é egoísta, passa para toda a igreja. Deus te abençoe. É com essa simples palavra que estou em nome da igreja também entregando isso aqui para o Senhor, em nome da igreja. E parabéns. Quer cantar em inglês, alemão ou em grego?
nome da minha família, porque o presente que Deus nos deu foram vocês. Amém. É a igreja. Tudo que foi falado pelo Demerval aqui a recíproca é verdadeira. Nós amamos muito vocês. Nós amamos estar aqui, nós amamos viver no meio de vocês. E é uma alegria, uma grande alegria poder contar com vocês, viu, irmãos? A gente brinca aí com os corintianos, fala umas verdades dos palmeirenses, né? Mas, na verdade, não tem igreja melhor para estar do que aqui, viu, irmãos? Muito obrigado, Deus abençoe muito a vida de vocês. Obrigado pelos presentes, obrigado pelo carinho, pelo amor e pelas suas breves palavras, viu, Hamilton? Suas breves orações, viu? Deus te abençoe, muito obrigado, é um prazer estar contigo, viu? Obrigado, irmãos, Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia! Irmãos queridos, não sai sem comer um pedaço de bolo, por favor. Tem refrigerante lá, tem um pãozinho também com patê. Não saia sem comer um lanche lá, por favor. Vamos orar. Pai querido amado, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, ó Deus, por essa noite de festas, essa noite de despertamento, de avivamento, de alegria no Senhor. Pai, que a graça do Senhor Deus Todo-Poderoso, que o grande amor do Pai, que a doce consolação do Teu Santo Espírito esteja, ó Pai, não somente hoje, mas para todos sempre conosco, amém, e graças a Deus. Dê um abraço aí no seu irmão, dê a paz do Senhor a ele, e vamos lá para o fundo, irmãos.